bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais e hoje nós vamos falar sobre cultura financeira, que, olha, é um assunto que está em alta e é muito importante para nós podermos estar entendendo um pouquinho sobre isso com o pessoal da Graham Investimentos aqui de Nova Prata. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar esse nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção de 10 anos do RP, a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Ao Ateliê do Pano, onde você encontra decorações, enxovais, patchwork, uma loja linda esperando por você. E a UX Provas Online, todas as segundas e quintas-feiras para egressos da UX. Então, pessoal, agora o meu bom dia vai para o pessoal que está aqui comigo, né? O Rafael, o Gabriel, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, inclusive, para falar sobre algo que está tão em alta, né? A cultura financeira, que a gente precisa estabelecer para as pessoas também, né? Cada um criando a sua. Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos, bom dia telespectadores. Laura, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É exatamente isso, a gente está aqui para tentar esclarecer um pouco mais, né, sobre a cultura financeira, sobre investimentos, passar um pouquinho do nosso conhecimento, nossa experiência para os telespectadores. Maravilha! Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, bom dia a todos os telespectadores. Hoje aí vamos ver se a gente consegue aí quebrar um pouco dos paradigmas aí, explicar um pouco de uma maneira um pouco mais simples para os telespectadores aí a respeito sobre alguns investimentos. Tá certo, muito bem. Sabes que quando a gente fala sobre a questão financeira, ela é muito forte, inclusive neste momento, como existem tantas possibilidades para as pessoas, a gente vê que existem várias formas de seguir um caminho de investimentos, de poder entender como funciona essa roda financeira que por vezes está em alta, está em baixa, e a gente precisa também entender para que possamos fazer bons investimentos. E lembrando que esse programa é um oferecimento Graham Investimentos. Então, pessoal, para a gente poder iniciar esse papo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês para o pessoal em casa, para que possam conhecer, também entender como vocês estão neste trabalho hoje. Rafael. Então, eu sou Rafael Franceschi, eu sou lá de Erechim. Comecei na Graham praticamente desde o início, lá em 2010. A Graham é um escritório vinculado à XP Investimentos, que é a maior corretora da América Latina, né? Então temos uma história de 12 anos em parceria com a XP, né? Como se fosse, imagina uma franquia, não funciona desse modelo, mas é um escritório que presta assessoria aos clientes usando a plataforma da XP. Né? Então, estou 12 anos no mercado, formado em administração de empresas, tenho pós em finanças e controladoria, e nesse meio tempo fiz muitos cursos, inclusive o meu primeiro curso foi em 2007 com a XP, quando ela se transformou em corretora, né? A XP começou em 2001, mas ela se transformou em corretora em 2007. E em 2007 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de investimentos, já faz mais de 15 anos. E fiquei muito feliz depois de 2010 me vincular à XP. Né? Hoje eu cuido lá do escritório em Passo Fundo, né? Temos unidades em Concórdia, Erechim, que é a nossa matriz, e agora há meio ano aqui a gente tem em Nova Prata, uma cidade a qual o Gabriel nos apresentou, né? E a qual a gente tem gostado cada vez mais, muito bem recebido aqui, pessoas empreendedoras. Eu adoro vir para cá. E a gente quer trazer para cá também o nosso conhecimento, mostrar para as pessoas. Então a gente quer a gente está sendo muito bem recebido aqui. E a gente quer
fazer um serviço de excelência como a gente vem fazendo nesses 12 anos com a Graham. Maravilha, maravilha. E, Gabriel, fala um pouquinho de ti pro pessoal em casa. Então tá, meu nome é Gabriel Rigon, sou engenheiro mecânico, né? Até uma coisa engraçada hoje no mercado financeiro aí, a maior parte das pessoas que trabalham no mercado financeiro vem da engenharia, uma coisa que a gente não sabe responder por quê, mas acho que é por gostar de números. Deve ser por causa de gostar de números. Né? Comecei no mercado financeiro ali em 2015, 2016, mas daí como cliente, como investidor, e há aproximadamente uns 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, aí o pessoal da Graham Investimentos me achou lá em Passo Fundo, me fizeram um convite e eu acabei entrando no escritório. Então, realmente aí, é um maior prazer trabalhar dentro do escritório. Gosto muito do que eu faço, então a gente acaba meio que unindo aí o prazer, né, com o trabalho, né? Então, e daí no meio desse caminho aí, eu conheço um pouco a região aqui, porque a minha família é natural daqui, né? Então, a gente, por estar sempre por aqui, a gente vê que é uma região muito próxima, uma região muito boa, e a gente viu que aqui ainda a cultura de investimento, a cultura sobre mercado de capitais, principalmente, está um pouquinho mais atrasada, e nós percebemos que aqui poderia ser um lugar que a gente poderia nós crescermos e com nós crescendo, ajudando as pessoas a crescer aqui na região também. Então, certo. Foi isso aí, um dos motivos aí que estamos aqui hoje. E eu acabei me mudando de Mala e Cuia, eu me considero pratense. Tá muito bem, muito bem. E realmente, trabalhar com isso, eu acredito que possa abrir portas para muitas pessoas. Quando nós imaginamos estar no setor financeiro, né, nos investimentos, enfim, existem muitos medos, existem esses medos. Porque já se tem experiências de um familiar, de alguém, poxa, já ganhou muito, já perdeu muito, então a gente precisa entender também que esse sistema, a questão de investir, ela não pode ser simplesmente porque eu vi que o pessoal está indo bem, eu vou iniciar e por conta, né, sem estudo, sem entender, sem compreender como realmente funciona, eu vou fazer, né, da minha forma. Como vocês veem a questão de investimentos hoje, para que as pessoas possam investir com segurança? Rafael. Então, Laura, hoje está muito fácil investir, né? Através do celular você abre, você compra, vende ações. Isso começou... Quando eu comecei a investir, estava começando os home brokers, enfim, né? Você comprar... Hoje é muito fácil por celular. E então, o que acontece? As pessoas assistem um vídeo, começam a investir sem conhecimento e acaba acontecendo alguns desastres no meio do caminho, né? O assessor de investimentos, né? O que eu sou, o Gabriel, tá aqui para ajudar o investidor a realmente pegar na mão dele, instruir ele e mostrar os caminhos que a gente sabe que dão certo, né? E orientá-lo a fazer da melhor forma, conforme o seu perfil, conforme os seus objetivos. Dá para investir sozinho? Dá. Né? Você pode ser um autodidata, estudar bastante e investir sozinho. E hoje tem diversas instituições aí que oferecem plataformas muito boas, tá? O que a gente acha que a pessoa que é muito atarefada e dedica muito tempo ao trabalho, ela não tem tempo de estudar o suficiente o mercado como a gente faz. A gente está praticamente 24 horas em cima do mercado, né? Então, a pessoa tem que encontrar o seu caminho. Eu não tenho tempo e tenho condições de pagar uma assessoria, a gente tem que procurar alguém especializado, alguém credenciado, né? Alguém que tenha a regulação da CVM, instituições sérias, né? O que acontece hoje em dia, se tem muitas pirâmides em volta de Bitcoin e criptomoedas, né? Então, as pessoas usam disso para atrair as pessoas desinformadas. Então, as pessoas têm que buscar o conhecimento, né? E se tiverem dúvidas, procurem a gente, procurem o Gabriel, liga por aqui em Nova Prata, procure que essa empresa está me oferecendo X, está me oferecendo Y, isso é certo, não é certo, né? Então a busca de informação, ou através do assessor, ou através de estudo, cursos, é a melhor forma. Sem conhecimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? E o mercado seduz porque tem momentos, em curto espaço de tempo, você pode ganhar muito dinheiro. Só que pode ser o inverso também, né? Você pode perder muito dinheiro em curto espaço de tempo. Então, sem estudar, sem conhecimento, só tenho uma certeza, que vai dar errado, né? E quando a gente compreende de que precisamos de alguém para estar assessorando e fazer da melhor forma, como a Graham realmente pode estar auxiliando
por exemplo, eu estou em casa assistindo esse programa e gostaria de entrar em contato. Como vocês podem analisar o perfil até de pessoas para poderem investir em certos, porque a gente sabe que o investimento não é só de uma forma ou outra, existem diversos caminhos. Então, como vocês analisam também o perfil das pessoas para aqui? Hoje existe uma coisa no mercado, né, que isso daí até eu vejo isso daí como assim, você vai começar a dirigir um carro, a primeira coisa que você tem que ter é a carteira de motorista, né? Não adianta, você não vai poder rodar. E eu vejo hoje que o perfil do investidor, o perfil da pessoa é mais ou menos a mesma coisa. Que hoje o mercado financeiro não é só renda variável, não é só ações, só é fundos imobiliários. Tem muita coisa boa para se investir. Tem títulos públicos, tem renda fixa, CDB de bancos, tem fundos de investimentos, previdências privadas. E eu acho que a primeira coisa a pessoa tem que identificar o seu limite e o seu perfil, né? Que nem, por exemplo, às vezes algumas pessoas... porque uma pessoa X botou dinheiro em algumas ações, essas ações se valorizaram muito em 4 ou 5 anos. Mas será que ela estava ciente que ela correria um risco de uma queda desse mesmo ativo, da mesma forma que o meu poderia ter perdido, né? Então, será que ela não botou, às vezes, um dinheiro que ela precisava realmente para o seu dia a dia, que não poderia ter colocado nesse tipo de aplicações, né? Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber identificar o seu perfil, né? Que nem no mercado de ações, a gente costuma dizer que é para longo prazo. Longo prazo é mais de 10 anos, né? Então, como é que às vezes uma pessoa lá de 60, 70 anos de idade vai ver uma aplicação para 10, 15, 20 anos? Não tem como, né? Então, uma pessoa nova, né, que nem vai ver o que está acontecendo ali, às vezes, com a volatilidade do seu patrimônio. Você quer ficar juntando patrimônio todo mês? É interessante, às vezes, quem sabe, botar uma renda variável, porque vai olhar esse dinheiro daqui 15, 20 anos, né? Então, primeiro passo, eu acho que é primeiro identificar o perfil, né, da pessoa, porque você não é igual a ele não é igual a mim, né? Então, o primeiro ponto é isso aí. Certo. Não, e que bacana a gente até falar, tu abrisse aqui um leque para um lado de que eu não imaginava, na questão de idade. Por exemplo, o perfil de cada um conta com também. Poxa, não, óbvio que a gente vai dizer, não, a pessoa ela tem um interesse, ela quer de alguma forma estar investindo, mas o bacana é saber que existe sim o perfil para cada tipo de investimento. E o que a gente pode estar pontuando? Porque as pessoas elas têm muito esse receio. A gente sabe que Brasil em si não se tem o costume tanto assim de se abrir para um investimento. Então, como tu vê esse perfil a nível Brasil, pode ser, Rafael? É uma coisa sobre o perfil que o Gabriel tinha falado, né? Dentro da XP a gente tem um questionário, mas muitas vezes o que a pessoa responde não é o que a pessoa é. Certo. Então, quando o mercado está muito otimista, ela quer ser agressiva. E quando o mercado está pessimista, ela tende a não querer ir para a bolsa. Então, nas conversas, a gente vai identificando esse perfil. Claro que a gente tem que seguir o perfil que ela preencheu, né? Mas é muito mental, muito psicológico o negócio de investimentos, principalmente em renda variável, né? Agora, nesse momento, a gente está com a bolsa passando turbulências, ativos interessantes, mas as pessoas não querem ir para a bolsa agora. Geralmente, elas vão querer ir na bolsa quando a bolsa está... o cenário está otimista. Quando o cenário está otimista, os preços já estão esticados. Né? Então, só fazendo esse parênteses, né? Claro. No Brasil, os investidores buscam ainda muito investimentos tradicionais em banco, né? Por que acontece? No Brasil, a gente tem histórico de ter taxa Selic, né? Taxa básica de juros muito alta. Então, se eu tenho uma taxa de 14, 15, eu não preciso ir para a bolsa, porque eu já ganho 15 com um risco muito baixo, né? E com o passar do tempo, isso foi mudando. A gente, na pandemia, chegou a uma taxa de 2%. Então, as pessoas tiveram que sair da zona de conforto e ir para a bolsa. Então, foi um movimento forte. A gente chegou a 5 milhões de investidores. Aí, saiu de 700, 800 mil para 5 milhões em espaço de 3 ou 4 anos. E aí, as pessoas cometem alguns erros, né? Então, a gente está tentando, através da corretora, mostrar que dentro da corretora você tem produtos da mesma segurança que o banco, né? E com muito mais diversidade. Né? A XP a gente considera um shopping center financeiro, onde você entra lá e você tem produtos de diversos bancos. Você tem o fundo garantidor de crédito que protege igualmente como os bancos tradicionais. Né? Então, o nosso papel aqui é desmistificar, né, que investimento em corretora não é seguro como um banco ou até mais, né, porque você consegue diversificar mais o seu patrimônio.
Então eu acho que é um processo que a gente vem, a XP trouxe esse modelo de shopping center desde 2010, né? Ela foi para os Estados Unidos, copiou a Charles Schwab, isso o Guilherme mesmo, que é o nosso, hoje o presidente do conselho, ele fala, né? Foi ver um movimento que estava sendo feito no mundo, né? E a Charles Schwab levou para os Estados Unidos esse conceito de plataforma aberta. Dentro de uma conta só você acessa diversas instituições. Então a XP trouxe isso para o Brasil e eu acho que é um benefício assim, imensurável para os clientes, porque antigamente para você ter acesso a uma gestora de ponta, né, de recursos muito lá da Faria Lima, era muito difícil uma pessoa aqui do interior ter acesso, né? E com uma conta na XP hoje ou outra corretora você consegue ter acesso a esse tipo de gestora de qualidade assim que a gente jamais teria se não fosse esse modelo. Até fazendo um complemento, essa parte que o Rafa falou, que a corretora é como se fosse um shopping center, né? Só que do mercado financeiro, né? Hoje tu abre uma plataforma da XP, tem mais de 500 CDB de banco diferente. Tem dezenas de bancos diferentes para você escolher o prazo que você quer, a rentabilidade que você quer, que tem várias ali diferentes. Né? Da mesma forma, tem fundos de investimento nacional, internacional, tem mais o mercado de ações, mais ações lá fora, as BDRs, né? Lá nos Estados Unidos. Então, assim, é literalmente um shopping center do mercado financeiro. Eu gosto, a gente imagina assim, uma visão um pouco mais simples, trazendo para a realidade. É como se fosse assim, você vai numa construtora hoje, né? A construtora só vende o produto que ela constrói. Uma construtora de imóveis, né? Ela só vai vender o que ela constrói. Você vai numa imobiliária, eles vendem da construtora e de mais todo mundo. Então, um banco é como se fosse uma construtora, a corretora é mais ou menos como se fosse uma imobiliária. A gente tem muito mais oferta, muito mais coisas, e às vezes até o mesmo produto que tem lá na construtora. Muito bem. Isso é uma comparação que faz com que a gente entenda perfeitamente. E a questão de desmistificar, né? Porque a gente é acostumado ao que sempre foi tradicional seguir. Então, existem outras funções, outras formas de poder também estar investindo que são seguras tanto quanto ou mais, né? E que a gente precisa abrir, né? Se abrir para essas novas experiências. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre a cultura financeira. Fica conosco. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Ateliê do Pano. Um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre cultura financeira aqui com a Graham Investimentos. Estou com o Rafael e o Gabriel falando um pouquinho sobre todo esse sistema de investimentos, o como é importante também cada um de nós estarmos procurando um auxílio na hora de entender o nosso perfil e saber como realmente investir, né, o que é melhor para que a gente possa estar investindo. E agora, voltando para esse papo, eu gostaria, Gabriel, que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre o FGC, que até foi comentado alguma coisa no primeiro bloco, mas é importante nós estarmos seguindo com esse papo. Ah, legal. Assim, o FGC se chama Fundo Garantidor de Crédito, né? É uma proteção que a pessoa tem, um seguro que a pessoa tem do seu dinheiro guardado no banco, certo? Mas não é em todos os investimentos, às vezes até para dentro do banco. Fica mais para renda fixa, CDB, LCI, LCA, né? Que como funciona isso? Você tem hoje 300 mil reais. Você tem uma conta no banco, tem 300 mil reais e deu um problema nessa instituição financeira. A instituição financeira veio a quebrar, algum problema aí. Você está protegido até 250 mil. Né? Então, se você tiver 200 mil, você está protegido. Se você tiver 300, só cobra até 250. Então, uma coisa legal que a gente costuma fazer muito com os nossos clientes, que quando a pessoa tem um valor, um patrimônio maior que isso, em vez de você abrir várias contas em vários bancos para colocar 200 mil para cada lado, você abre uma conta na corretora e através dessa conta da corretora você consegue aplicar em vários bancos, através de uma conta corrente só. Então, tu fica com todo o teu dinheiro protegido pelo FGC. E isso acaba trazendo mais segurança. É literalmente assim, ó, não botando todos os ovos em uma cesta só. Tá certo. Não, e porque por vezes a gente também não tem essa informação que quem trabalha com isso e pode nos orientar tem e justamente faz com que a gente possa, com segurança, estar investindo. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre o cenário atual também, financeiro, né? Para a gente poder entender um pouquinho sobre esses investimentos que existem de diversas formas. Então, Rafael, o que nós podemos pensar nesse cenário? O que acontece, né, Laura? A gente vem hoje de uma pós-pandemia, 2 anos difíceis, né? Algo que a nossa geração, enfim, há muitos anos não se tinha, desde a gripe espanhola, enfim. E então era algo que a gente não sabia muito como o mercado ia reagir, né? Os mercados injetaram muito dinheiro, né, pós-pandemia, principalmente nos Estados Unidos. Isso a gente está sofrendo as consequências agora, né? O mundo não via inflação tão alta há muitos anos. Os Estados Unidos recentemente elevou a taxa de juro básica deles em 0,75 pontos percentuais. Então isso quer dizer que desde 94 não se tinha uma alta tão grande. Então isso muda todo o cenário. O custo do dinheiro fica mais caro para as empresas, né? A captação fica mais cara, a economia tende a travar, isso para tentar controlar a inflação, né? Então, nesse cenário de turbulência, os investimentos que são atrelados à inflação,
Ações também nos protegem, fundos imobiliários nos protegem da inflação, porque as empresas conseguem repassar o preço para os consumidores. Claro, que até um limite, porque talvez ela não vai vender se ela conseguir repassar tudo de uma forma muito rápida, né? Mas ações e empresas costumam a ser bons investimentos, né? Temos CDBs, títulos públicos atrelados a IPCA+, então você ganha sempre uma taxa mais a inflação. Hoje aqui no Brasil a gente está numa inflação mais ou menos de 11%. Então se você deixa dinheiro na poupança, que está hoje em torno 0,5%, mas até em torno de 7% ao ano, você tem inflação de 11%, você está perdendo dinheiro. Seu poder de compra está sendo reduzido, né? Então a gente gosta de traçar um plano e ter vários tipos de produto e a gente ir equilibrando isso com o tempo, né? A pessoa vai depositando, a gente vai fazendo as alocações em cada produto. Então é um cenário bem desafiador, né? Desafiador nos mercados. Os Estados Unidos está caindo, as quedas estão fortes das ações. Então a gente vê essa pessoa que vê um longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, que é um momento interessante, sim, de se aportar em ações dentro do seu limite de risco, né? Porque o que acontece? A gente pensa, vai piorar muito, não vou entrar. Mas se você tem um horizonte 15, 20 anos ou não tem prazo definido, porque para mim longo prazo é você não ter prazo, você investir para a vida toda, você ter uma carteira de aposentadoria, você poder gastar esse dinheiro viajando ou pagando uma faculdade para filho, né? Eu vejo que é isso que é o pensamento que a gente tem que ter, pelo menos de uma parte do patrimônio, né? Tem objetivos específicos, né? Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, você vai fazendo investimentos em renda fixa, algo mais conservador. Mas quando você pensa num prazo longo, eu acho que a gente tem que diversificar assim mais. E se a gente não acreditar nas empresas, né? Se as empresas que estão aqui hoje não forem melhor daqui a 20 anos, é muito difícil, né? Porque o país não é um país mais capitalista, ou que aconteceu alguma coisa errada, que nem aconteceu na Venezuela, que acho que não vai acontecer aqui no Brasil, né? Então a gente olha dessa forma, né? Olha uma carteira macro com vários tipos de ativos, que aí complementa e a gente vai aportando devagarinho e vai equilibrando com o passar do tempo, né? Muitas pessoas têm o costume de fazer, eu acredito que é um erro que acontece. Quando a taxa Selic sobe muito, elas tendem a tirar o dinheiro da bolsa e ir para a renda fixa. E quando elas fazem isso, elas tiram o dinheiro da bolsa quando o preço dos ativos está lá embaixo. Então elas compram na euforia, vendem aqui e trocam para renda fixa. E elas vão voltar para a bolsa quando a bolsa já está precificada. Então eu acredito que você tem que estabelecer percentuais e aos poucos você vai alocando um pouco em cada cestinha ali, né? Tá certo. E quando a gente vê que tem uma gama de formas para poder investir, e aqui foi colocado, as ações, ok, existem os investimentos de CDBs e tudo mais, então como funciona caso as pessoas queiram ter essa liberdade de poder estar investindo de diversas formas, Gabriel? Vamos lá, assim, quando a gente vai começar a falar sobre investimento, né, com uma pessoa, a gente sempre, para você falar a palavra investimento, você tem que estar fazendo o teu dinheiro render já acima da inflação. Né? Então, por exemplo, se a taxa, que nem o Rafa falou ali, que a inflação deu 11% e o teu dinheiro no ano rendeu 7%, você não está investindo. Né? Porque, assim, explicando bem detalhado o que é uma inflação. Né? Hoje, por exemplo, se você começa a ter uma hamburgueria a cada esquina, o que acontece? O preço do hambúrguer cai. Porque tem muita concorrência. Então, se o governo imprimiu muito dinheiro, todo mundo tem dinheiro. Então, tudo sobe porque o dinheiro perdeu valor. Isso é inflação. Né? Então, o que acontece? O governo, para controlar a inflação, sobe a taxa de juros para ter um desestímulo, né? Para começar a haver um recolhimento desse dinheiro, né? Para as pessoas, para os produtos voltar a baixar de preço e o dinheiro começar a ter aí um certo valor de novo. Então, a gente tem que achar os produtos, certo? Né? Para saber surfar nessa onda, dessas altas e baixas. Né? Às vezes através de renda fixa, através de ações, fundos imobiliários, né? Mas o importante é sempre estar controlando que o teu dinheiro, o seu patrimônio, esteja se valorizando acima da inflação. Uma coisa que eu achei muito legal que o Rafa comentou ali, que as ações, elas repassam a inflação, né, para o consumidor, né? Isso é uma coisa que empresas boas costumam fazer
é muito isso, né? Eu vou pegar um exemplo, não vou dar nome de empresa nenhuma, mas vamos pegar assim, hoje você vê um mercado que trabalha ali com 20% de lucro em cima do produto. Ele compra uma lata de azeite por R$1, vende a R$1,20. Se o azeite subiu a R$2, o custo para ele vai vender a R$2,40. Só que tu viu que o lucro do mercado foi de 20 centavos a 40, dobrou, certo? Então ele vai passar por um momento ali de sofrimento por pagar o produto mais caro, mas no final, quem que vai pagar a inflação no final? O consumidor. Claro. Sempre quem paga a conta no final é o consumidor. Então no momento que você tem ações boas na sua carteira, na hora que você vai receber a participação de lucro, os dividendos, né? A hora que essa empresa vai se valorizar, o lucro da empresa está dobrando. Então a empresa está crescendo, porque está repassando para o consumidor final a inflação. Então nesse momento você ter teu dinheiro aplicado em ativos que se defendem da inflação é excelente. Né? Então se as pessoas conseguirem ter essa visão, que esse processo às vezes tem altas e baixas, porque você viu que a empresa teve que pagar mais caro no produto, normalmente você vê isso no mercado quando as ações estão caindo, ela está tendo que se reestruturar, mas no final ela vai começar a repassar isso aí para o consumidor lá na ponta e o mercado se estabiliza de novo. Tá certo. E até por isso que seja talvez tão importante a gente procurar alguém que possa nos orientar, né? Porque para quem é completamente leigo, tem lá o seu rendimento, gostaria de estar investindo, mas não tem a noção de tudo que pode ser ofertado e também o lado que pode seguir, é isso que faz a gente pensar e dizer, não, eu realmente vou precisar de alguém que saiba lidar com os números, que saiba se estamos... Óbvio, a gente percebe a inflação porque todo dia nós estamos no mercado, fazendo as nossas compras, a gente percebe como tudo... Né, o dinheiro ele perde valor facilmente e tudo mais, mas a gente precisa entender qual é o lado que eu posso seguir para que isso possa se reverter e ser algo bom para mim. Então, também para que a gente possa entender como a alta de taxas de juros no Brasil ela pode influenciar na economia dos investimentos, gente. A alta de taxa de juros ela acaba realmente travando a economia, né? O que o governo faz como medida para frear essa inflação, mas acaba prejudicando as empresas, realmente, porque o custo do crédito fica muito alto. Em contrapartida, para os investidores, hoje a gente tem títulos aí, CDBs, que pagam 15,25 ao ano de rentabilidade. Então, com risco muito baixo, você consegue ter um retorno de 15%, né? O que é algo extraordinário, assim, em termos de mundo, né? Então, eu acho que quem é rentista nesse tipo de situação acaba se beneficiando, né? Mas, por contrapartida, as empresas acabam aí sofrendo um pouco mais. E quando o Gabriel falava sobre as empresas que a gente pode ser sócio, né? E como eu acho interessante a gente... como é democrático o mercado financeiro. Talvez algo mais democrático que existe que a gente conhece. Porque não interessa a cor, credo, você pode ser sócio de uma empresa, obviamente precisa ter dinheiro, né? Mas você pode ser sócio de uma empresa de nível como Itaú, como Bradesco, como uma Panvel, né? Um Graziotin, tem capital aberto. Como se não fosse o mercado, como a gente seria sócio dessas empresas, né? Que tem lucros extraordinários, assim. Então eu acho fascinante realmente o mercado, pela oportunidade que ele dá para as pessoas. Mas realmente tem que estudar ou tem que estar acompanhado aí de um assessor que tem análises das casas de análise que a gente é autorizado a repassar, para poder não comprar empresas da moda ou empresas que youtubers estão falando só porque o X está comprando, eu vou comprar essa empresa. Não, tem que entender o fundamento por trás, o que está acontecendo por trás, quanto percentual eu consigo tolerar na renda variável. Uma vez eu falei para um aluno de um curso que você tem que colocar na bolsa o que você vai aguentar mais ou menos ver oscilar 50% para baixo, porque uma hora vai acontecer. Na pandemia ele me falou, era isso que tu falava. Né? E aconteceu. Ali o mercado caiu mais ou menos 50%, quase isso. Então realmente você se conhecer, você ver o que você aguenta de risco e você, junto com o seu assessor, aí, fazendo uma carteira que vai ser equilibrada e não vai te dar muitos sustos aí ao longo do tempo. Tá certo. Bom, compreendendo um pouquinho mais, né, dessa questão financeira e como para nós também impacta e como é importante estar com
pessoal bem assessorado junto, né? Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para continuar falando sobre a cultura financeira. Fica conosco. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Ateliê do Pano, um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre a cultura financeira com a Graham Investimentos. Estamos aqui com o Rafael e o Gabriel, que estão explicando um pouquinho sobre essa questão financeira, o que é importante a gente estar levando em conta na hora de investir e também o quanto é importante ter alguém que possa nos auxiliar com isso. Para quem não é do ramo, para quem não trabalha com isso e realmente tem o seu negócio, né, enfim, acaba trabalhando por conta ou não, mas tem os seus investimentos e quer aproveitar, então
que seja de forma segura para que tudo flua de uma forma muito tranquila. E agora, para a gente poder continuar falando, vamos falar sobre ações e fundos imobiliários, continuar falando um pouquinho mais, Gabriel. Assim, para entender bem certinho, né? Assim, o que é uma ação, né? Ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa, né? Quando você compra uma ação de uma empresa, né, você pagou um valor, né? Você pagou aquela ação de alguém que está vendendo, né? Então você comprou aquela ação para você. Você gastou R$1.000 comprando ações de uma empresa. Aí, pegar uma empresa aí qualquer, que tem capital aberto, Quero, Panvel, tudo mais. Nem que você tenha direito à fechadura da porta, mas você é sócio daquela empresa naquele momento. Você vai receber a participação de lucro proporcional, né, os dividendos, né? Então, esse é o olhar que você tem que ter para as ações, que você está começando a construir um patrimônio para você. Então, assim, se a pessoa utilizar hoje o mercado de ações da forma correta, né, que nem, por exemplo, assim, eu trabalho, tenho minha profissão, né, sou jornalista, sou médico, sou advogado e eu quero investir em outro setor. Tu não vai lá abrir um outro setor que você não conhece, mas se tu acha que aquele setor faz sentido de crescimento, você pode comprar ações de uma empresa. Que nem a gente viu agora que a gente está numa época que hambúrguer está em alta, antigamente nem existia muito hambúrguer artesanal, hoje, quero entrar nesse ramo, será que não é interessante eles comprar umas ações do McDonald's, né, do Burger King, né, que é um ramo que está crescendo? E é uma empresa que já está consolidada, existe há anos, tem milhares de sócios, bilhões de faturamento, então tu já está andando negócio. É muito mais fácil do que você botar teu dinheiro, às vezes, tentando abrir alguma coisa. Né? E o fundo imobiliário é a mesma coisa, só que um pedacinho do imóvel. Né? A gente pega hoje fundos imobiliários aqui no Brasil que tem 11 shopping centers. Né? E qual que é a chance desse fundo imobiliário quebrar? Né? Qual que é a chance de 11 shopping centers no Brasil quebrar? E você recebe todo mês o aluguel proporcional a isso. E isso daí acaba se tornando uma coisa muito legal, porque quem está começando os seus investimentos na sua vida, às vezes a pessoa vai comprar, às vezes, um patrimônio e financia esse patrimônio. E vai pagar um horror de juros, que no final vai pagar o dobro. Né? E o fundo imobiliário, por exemplo, um exemplo do fundo imobiliário, você começa comprando todo mês umas cotas. Então você vai lá e compra lá uma cota de R$100, que no mês seguinte já vai te dar 60 centavos de aluguel por mês. No outro mês tu vai lá e compra 5 cotas, no outro mês tal. Quando você vê, você já está recebendo aluguel proporcional ao que você está investindo. É como se você estivesse construindo a sua casa, comprando tijolinho por tijolinho, mas tu já está recebendo aluguel desde o início. Então, a pessoa não se endivida e já começa a receber desde o início. E se tu botar isso numa bola de neve, né, num período aí de 10, 15, 20 anos, você vai ver o tamanho do seu patrimônio que ele está crescendo. Quanto que ele vai crescer. Né? Não, e como é importante até estar frisando na questão de não precisar ser grandes investimentos. Poder começar com menos, né? Para quem tem o interesse de começar, né? Mas aproveitar isso. É muito uma coisa legal também a questão da liquidez, né? Claro. Hoje, por exemplo, se você vender suas cotas de fundo imobiliário, o dinheiro está de volta na tua conta em 2 dias úteis. Né? Hoje, se você tem um problema, às vezes, que você precisa vender, às vezes, um apartamento, um imóvel, que o teu dinheiro está imobilizado, né? Você não tem como vender só o quarto, só a cozinha, só o banheiro. Né? Nos fundos imobiliários você pode vender só o número de cotas que você precisa de dinheiro naquele exato momento, a preço de mercado. O dinheiro em 2 dias úteis está na sua conta e você resolve os seus problemas. Tá certo, olha só, bem bacana. O que mais, talvez, Rafael, é importante a gente estar pontuando dentro do que o Gabriel está colocando para nós? É exatamente isso. A gente não precisa grandes quantias hoje para investir, né? Fundos imobiliários têm cotas a partir de R$10, né? Então qualquer pessoa pode investir. O importante é dar o primeiro passo, começar. Sim, você não vai ficar toda a vida investindo R$100 por mês. Isso claro. tem que ser uma crescente. Você tem que focar no seu trabalho, cresce os aportes e investe em ativos de valor. Né? Os fundos imobiliários são um exemplo fantástico assim, para quem quer buscar renda. Né? Eu posso diversificar, comprar um fundo de shopping, um fundo de laje, um fundo de logística, diversifico em várias áreas. Já começou no Brasil até agora, até de terras agrícolas. Terras agrícolas. Recebe arrendamento. Exatamente. E aí você recebe aí um percentual, hoje até fundos pagando mais de 1% ao mês, líquido de imposto de renda. Né? Então se você tem lá seu apartamento, você vai ter que tributar, você tem que cuidar de inquilino, você tem a parte da imobiliária. Então uma série de vantagens em fundos imobiliários. A gente não é contra comprar imóveis, tá? Até porque não tem como morar no fundo imobiliário, as pessoas precisam também ter imóvel físico. Mas o fundo imobiliário como gerador de renda, a gente acredita que é muito mais inteligente que o imóvel. Né? Com 400, 500 mil reais na bolsa, bem diversificado, eu consigo ter uma renda
hoje mais de 1% ao mês líquido de imposto de renda. Entendeu? Então, esse tipo de coisa as pessoas têm que buscar a informação, porque temos instrumentos muito mais inteligentes de investir no mercado financeiro. Podemos ser sócios de diversos tipos de empresas, não precisamos abrir uma empresa, o Gabriel falou antes de hambúrguer, ou não precisamos abrir uma farmácia, né? A gente pode ser sócio de farmácia, pode ser sócio de empresas de varejo. Então, é esse leque que o mercado abre. Tá certo. Não, é bem importante também estarmos por dentro de tudo isso. E essa questão imobiliária é bacana, viu? Gostei. Então, agora para a gente poder continuar esse papo, tem algo que eu acredito ser muito importante, que a gente não pode finalizar o programa sem estar falando, que são os golpes, pirâmides, enfim, porque a gente sabe, tudo que não palpamos, né, a gente coloca, investe, enfim, mas se tu não tiver um cuidado também, isso pode se transformar, isso pode não ser algo correto. Então, Gabriel, como a gente pode começar a falar sobre isso? Primeiro, quando você vai fazer algum investimento com alguma pessoa, né, é muito importante você saber se essa pessoa está credenciada a CVM, né, se ela está credenciada a uma corretora, se for fazer algum desse tipo de investimento em algum banco, né, se é um banco realmente, porque hoje tem muita gente aí que está dizendo que é de corretora, que tudo mais, mas você vai ver, não é, né? Então, como que é a certificação? A gente, para estar falando aqui hoje, a gente tem que ter uma certificação chamada Ancord, né? Senão a gente não tem autorização da CVM para falar sobre o mercado de capitais aqui contigo hoje. Né? Então, será que essa pessoa que você está falando sobre investimento tem, né? Dinheiro, né, que nem na corretora, é uma conta corrente. Você não vai entregar dinheiro para o seu assessor de investimento, né? Você vai depositar na sua conta corrente, você vai ganhar cartão de crédito da corretora, você vai ter suas movimentações, e é como um gerente de conta, só vai te auxiliando e te guiando para os caminhos, é você que vai fazer pela tua conta, né? Ou pelo site, ou pelo aplicativo do celular. Então, assim, eu acho que pedir a certificação, primeira mão, com quem você está conversando, é a primeira coisa. Peraí, posso ver tua certificação? Você é vinculado com a corretora. Hoje no site da CVM, você pode colocar o nome da pessoa lá que ela te passou e vai aparecer lá se essa pessoa é certificada ou não, né? Então você pode fazer esse tipo de consulta, né, para ver se realmente está tudo dentro dos padrões, e isso é muito importante. Ainda mais num cenário que a gente vê que aparece muito oportunista, né? Dizendo que quando às vezes aparece que nem começou uma questão aí de criptomoedas e tudo mais, Bitcoin, e começou, isso existe, isso é real, mas tem muita pirâmide financeira por aí usando esse nome, né? E as pessoas estão entrando e estão perdendo dinheiro, e isso está sendo aí, muitas pessoas tomando prejuízo, perdendo patrimônio, e a gente viu que isso aí fere financeiramente muitas famílias, né? Então tem que ter esse cuidado. Não, com certeza. E o que mais a gente pode falar agora, então, em perspectivas para próximos meses? Pensamos que é um ano eleitoral, isso também interfere. O que mais podemos falar? O ano eleitoral, eleições polarizadas, né? Já viemos de uma situação difícil, que é a inflação, que a gente estava comentando, mas eu acho que o foco do investidor tem que ser realmente: tira isso, foca nas empresas, foca na qualidade, porque se você ficar pensando no cenário curto prazo, vai atrapalhar as suas decisões. Então, eu quero investir em empresas, foca no micro, foca a empresa dar resultado, o negócio da empresa, eu me imagino que vai ter, daqui a 20 anos essa empresa vai existir. Então, eu acho que é esse tipo de preocupação que o investidor tem que ter. Então, quem vai ser o próximo presidente ou não vai ser, por isso, sinceramente, vai mudar a nossa vida, a gente vai ter que continuar trabalhando, vai continuar tudo igual. Os dois já foram presidentes do Brasil, né? Então, assim, será que vamos ter surpresa quanto um ou outro? Então, eu acredito nisso. E só voltando antes o assunto das pirâmides, claro, eu acho que o primeiro passo, o que nos falta é a educação financeira. Porque se as pessoas soubessem o que é um juro composto, elas não iam cair numa pirâmide financeira, né? Se eu venho aqui e te ofereço 5% ao mês, e você acredita nisso, provavelmente você não tem conhecimento suficiente, né? 5% sem risco nenhum. Será que existe isso? Nós somos uma taxa de básica de 13% ao ano. Eu venho te ofereço 5% sem risco. Será que existe isso? Então é se questionar. Se o cara ganha 5%, por que ele não pega dinheiro no banco e faz só para ele? Né? Por que ele está me oferecendo?
Aí pessoas, isso aqui não, mas isso aqui é registrado no cartório, nos contratos. Sim, grande coisa. Você depositou o dinheiro numa conta de um terceiro, você acha que... Qual a probabilidade da pessoa sumir com esse dinheiro? Né? Então, se questionar e procurar os órgãos reguladores, CVM, Banco Central, liga para o Gabriel aqui em Nova Prata, procura informações sobre quem está te oferecendo. Porque as pessoas usam as criptomoedas para fazer esse tipo de coisa. Não é o problema não é criptomoeda. O problema é o que as pessoas fazem com esse tipo de ativo, que cada hora vai mudar. Cada hora uma hora vai ser criptomoeda, uma hora vai ser... Teve várias pirâmides durante os últimos anos. Então é ter esse cuidado de se questionar o que estão te oferecendo para ver se condiz com a realidade. Com certeza, muito bem colocado. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar aqui um espaço para que cada um possa fazer as suas considerações, né? O que talvez ainda não possa ser dito para o pessoal. Enfim, Gabriel? Assim, uma coisa que as pessoas às vezes pensam, quando eu tiver muito dinheiro eu vou investir. A gente tenta passar a mentalidade para o cliente diferente, para o cliente que está começando a investir. Se você não consegue administrar pouco, como vai administrar muito? Então, tu começar com pouco, às vezes, é melhor do que começar com muito. Porque daí você vai todo mês guardando, aplicando e você vai crescendo o seu patrimônio. Tem uma quantia que eu sempre brinco quando a gente faz alguma palestra, alguma coisa. Se você guardar hoje num juro composto de 12% ao ano, menor do que está a nossa taxa de juro hoje, durante 20 anos, você guardar R$1.000 por mês, quanto você acha que dá isso em 20 anos? Dá quase 1 milhão. Né? E é uma conta que as pessoas não param para fazer. Conta de juro composto pensando a longo prazo. Será que às vezes você está tendo um filho agora que está nascendo e você começar a guardar ali um valor para ele por mês, daqui 20 anos, quando chegar a época da faculdade dele, já não vai estar com todo o dinheiro pago para pagar a faculdade, né? Ou sua aposentadoria, né? Ou ter, às vezes só com o juro disso aí você já paga a faculdade e fica com o patrimônio ainda, né? Então é ter essa visão de que guardar dinheiro, investir dinheiro é importante, é uma coisa que está faltando hoje nas escolas aí, nas graduações, principalmente aí também, que é as pessoas aprenderem sobre educação financeira. Né? As pessoas só estão aprendendo a trabalhar, né? E pegar o dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro e às vezes acabam gastando de forma errada. Então precisamos mudar a cultura do brasileiro sobre investimento, que dinheiro é importante, botar ele trabalhar para você também, não só você trabalhar para ele. Quando a gente fala sobre prazos, períodos, né? A gente imagina, mas é só para daqui. Gente, é um sopro. A gente olha para trás, assim, e diz, poxa, já passou todo esse tempo. Foi ontem, 20 anos atrás. Então assim, até é a questão de poxa, vamos investir, vamos pensar a longo prazo, mas esse longo prazo chega, né? Então essa é a parte boa de também pensar um pouquinho diferente na hora de fazer os seus investimentos. Exatamente. Então eu agradeço, Laura, agradeço os telespectadores por terem nos ouvido, nos assistido, e que procure o Gabriel aqui em Nova Prata, através do Instagram, né, Investimentos Graham Nova Prata, e que participe das nossas palestras, nossos cursos, se informem. A gente está à disposição, a gente está muito contente aqui que a cidade está sendo muito bem recebido. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente está aqui para seletivo, né, que a gente ajudar, tá trazendo oportunidade aqui para Nova Prata. Bacana. Nós estamos aumentando, nós estamos com o projeto de construir o escritório físico grande aqui em Nova Prata, mas primeiro estamos contratando pessoas, né? Então a gente está oferecendo até oportunidade de carreira aqui dentro da cidade para o pessoal aqui da região. Maravilha, que bom. Exatamente. E comecem quanto antes, que realmente a vida passa num sopro e a gente quer ficar velhinho aí, podendo aproveitar, viajando o mundo, e isso precisa ser começado quanto antes. Desde cedo. É isso aí. Então, pessoal, gostaria de agradecê-los, né? Essa participação super importante. Eu digo que aqui eu aprendo muito, imagino que muitas pessoas que estão em casa também acabam aproveitando todo esse conteúdo, levando para si e, inclusive, pensando diferente, né? Então, essa é a ideia, né? Vamos fazendo o nosso movimento. Agradecendo a vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã.